Você já imaginou o que acontece quando o mestre das brincadeiras, Silvio Santos, encontra uma plateia que simplesmente não está disposta a entrar no jogo? Em meio a risos, expectativas e câmeras ligadas, algo inesperado acontece. Aquele que sempre soube conquistar multidões com sua irreverência se vê diante de um desafio diferente: o silêncio, os olhares sérios e a tensão no ar. Mas por trás desse momento existe uma história cheia de surpresas, emoção e reflexões que poucos conhecem. Será que Silvio conseguirá reverter a situação e transformar esse aparente fracasso em mais uma de suas inesquecíveis vitórias no palco? Prepare-se, porque essa jornada vai revelar não apenas o apresentador que todos conhecem, mas também o homem por trás das câmeras, enfrentando um jogo que não estava em seu script. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas descubram lições inspiradoras como esta. A cidade do Rio de Janeiro, ainda marcada pelas transformações da década de 1940, era um palco vibrante de contrastes. De um lado, as grandes avenidas cheias de movimento onde o comércio crescia a passos largos. Os cinemas exibiam filmes norte-americanos que fascinavam os jovens, e a rádio reinava absoluta como a principal fonte de entretenimento. De outro, os bairros humildes, com suas ruas estreitas, crianças correndo descalças e famílias que se viravam como podiam para enfrentar a dureza da vida. Foi nesse cenário que um menino chamado Senhor Abravanel começou a construir, sem ainda perceber, os primeiros alicerces de uma história que mudaria para sempre a televisão brasileira. Desde muito cedo, Senhor aprendeu que o mundo não oferecia facilidades. Filho de imigrantes judeus que buscavam no Brasil uma nova chance de prosperidade, cresceu em meio a dificuldades financeiras que, para muitos, seriam intransponíveis. O pai, vendedor esforçado, lutava todos os dias para garantir o básico. A mãe, dedicada e firme, transmitia valores que acompanhariam o menino por toda a vida: resiliência, honestidade e a certeza de que o trabalho constante era a única saída. As manhãs do pequeno senhor eram marcadas por um ritual silencioso: observar o movimento das ruas. Enquanto outras crianças apenas brincavam, ele estudava os gestos das pessoas, os sotaques misturados, os olhares apressados de quem buscava um futuro melhor. Era como se o garoto tivesse, já naquela idade, a curiosidade insaciável de compreender o comportamento humano. Sem perceber, estava treinando a habilidade que mais tarde faria dele um mestre da comunicação, a leitura atenta do público. A escola, para Senhor, era um lugar de aprendizados, mas também de inquietações. Ele sabia que os livros eram importantes, mas sentia uma chama que ia além do que estava escrito nas páginas. Durante as aulas, muitas vezes, sua mente vagava. Imaginava como poderia encantar pessoas, como poderia transformar um momento simples em algo inesquecível. Não eram sonhos infantis comuns. Eram lampejos de alguém que intuía, mesmo sem clareza, que seu destino estava ligado a multidões. Foi na adolescência que os primeiros sinais dessa vocação se tornaram evidentes. Enquanto os colegas buscavam empregos convencionais, Senhor se fascinava pelas ruas, pelas feiras, pelos lugares onde o contato humano acontecia de forma intensa. Decidiu tentar algo ousado: vender canetas no centro do Rio. Poderia parecer um ofício banal, mas ali, naquele pequeno comércio improvisado, ele começou a desenvolver o carisma que o diferenciaria. Não bastava oferecer o produto, ele inventava histórias, criava situações engraçadas, chamava a atenção das pessoas com uma ousadia que surpreendia para alguém tão jovem. Muitos compravam não pela necessidade da caneta, mas pela simpatia irresistível do vendedor. O dinheiro que ganhava era pouco, mas para Senhor cada venda representava algo maior, a confirmação de que tinha o poder de conquistar. Não era apenas sobre trocar mercadorias, era sobre encantar, persuadir, despertar emoções. Essa percepção alimentava sua confiança e o fazia acreditar que podia ir além. À noite, em casa, enquanto
O silêncio tomava conta do bairro. Senhor refletia sobre o dia. Lembrava os rostos que tinha encontrado, os risos que provocara, os olhares desconfiados que conseguiu transformar em cumplicidade. Ele anotava mentalmente cada detalhe, como se estivesse formando um manual secreto sobre como lidar com as pessoas. E dentro de si crescia a convicção de que aquele aprendizado valia mais do que qualquer lição formal. O rádio, naquela época, era a grande janela para o mundo. Senhor passava horas ouvindo programas de auditório, radionovelas e os comunicadores que ditavam tendências com suas vozes marcantes. Ele não apenas ouvia, estudava, prestava atenção em como os apresentadores modulavam o tom, faziam pausas estratégicas, arrancavam aplausos imaginários de uma plateia invisível. Era como se ele estivesse decifrando um código, absorvendo técnicas que mais tarde usaria de forma magistral. Mas a vida não se resumia a sonhos. Havia a dureza concreta das contas, das necessidades que se acumulavam. A família precisava de ajuda e Senhor não podia se dar ao luxo de apenas sonhar. Por isso, cada oportunidade de trabalho era abraçada. Foi engraxate, camelô, vendedor de capinhas para títulos de eleitor. Em cada ofício, mesmo o mais humilde, encontrava um modo de treinar sua habilidade natural de se comunicar. Ele não servia apenas ao cliente, contava uma história, criava um ambiente, transformava uma transação simples em um espetáculo improvisado. Foi nessa época que um amigo lhe deu uma ideia: tentar a sorte como locutor de rádio. O pensamento à primeira vista parecia absurdo. Como um garoto pobre, sem contatos influentes e sem formação específica, poderia disputar espaço em um meio tão fechado? Mas a sugestão acendeu algo dentro dele. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Determinou-se a tentar. Durante semanas, praticou em frente ao espelho. Inventava comerciais, imitava os locutores famosos, criava diálogos fictícios, testava entonações, gargalhadas, silêncios. Aos poucos, foi moldando a sua própria voz, descobrindo não apenas o timbre, mas a alma que ela transmitia. Quando finalmente surgiu uma oportunidade, ele não hesitou. Apresentou-se para um teste em uma rádio pequena, sem grandes pretensões. Nervoso, mas confiante, entrou no estúdio e começou a falar. Nos primeiros segundos, o coração parecia querer saltar do peito, mas logo a adrenalina se transformou em energia criativa. Ele improvisou, brincou, com as palavras inventou personagens. Os responsáveis pelo teste ficaram surpresos. Talvez não fosse ainda a voz perfeita, mas havia ali algo que não podia ser ensinado. A capacidade de prender a atenção. Não conseguiu o emprego naquele dia, porém saiu do estúdio com uma certeza ainda mais forte. Aquele era o caminho. Sabia que enfrentaria recusas, portas fechadas e desconfiança. Mas também sabia que cada não o aproximava de um sim. De volta às ruas, Senhor continuou vendendo, improvisando e observando. Cada interação era um treino, cada desafio um teste de resistência. Enquanto muitos desistiam diante das dificuldades, ele as transformava em combustível. O fracasso não o paralisava. Ao contrário, servia de estímulo. Certo dia, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, ouviu uma conversa entre dois homens que discutiam sobre novos programas de auditório que estavam fazendo sucesso em São Paulo. Aquilo lhe chamou a atenção. São Paulo era o coração econômico do país, o lugar onde as oportunidades se multiplicavam. E naquele instante, uma ideia ousada surgiu. Talvez fosse hora de deixar o Rio e tentar a sorte na capital paulista. A decisão não seria fácil. Significava abandonar o conforto relativo de estar perto da família, enfrentar uma cidade desconhecida e competir em um mercado ainda mais fechado. Mas o desejo de crescer falava mais alto. As noites seguintes foram de ansiedade. Pensava em como seria recomeçar do zero, em quantas portas teria que bater, em quantos não teria que suportar. Mas também se imaginava um dia, diante de um auditório lotado, comandando um espetáculo com sua voz e seu carisma. Foi nesse misto de medo e esperança
que tomou a decisão definitiva. Partiria para São Paulo. Não sabia exatamente como, nem quando, mas sabia que não podia adiar mais. O menino que vendia canetas e encantava clientes na rua estava pronto para enfrentar o maior desafio de sua vida até então. Enquanto arrumava suas poucas coisas, sentiu o peso da responsabilidade. Estava deixando para trás não apenas a cidade natal, mas também a segurança de um futuro previsível, ainda que limitado. Escolhia conscientemente o caminho mais arriscado, o da incerteza. Mas dentro dele havia uma voz que repetia: é preciso ousar para conquistar. No dia da partida, despediu-se da família com um nó na garganta. A mãe, emocionada, tentou esconder as lágrimas. O pai, firme, desejou sorte, mesmo sabendo das dificuldades que o aguardavam. E, Senhor, com os olhos brilhando, prometeu que faria valer cada sacrifício, que não voltaria de mãos vazias. Ao subir no ônibus que o levaria para São Paulo, olhou pela janela e viu sua cidade ficando para trás. Era como se uma parte dele permanecesse ali, enquanto outra, corajosa e determinada, seguia em frente. Naquela viagem silenciosa, embalado pelo ronco do motor e pelo balanço da estrada, ele refletiu sobre tudo que tinha vivido até ali. Cada venda, cada recusa, cada momento de dúvida. Percebeu que, de certa forma, todas aquelas experiências eram degraus que o conduziam ao futuro. E no fundo do coração, sabia que estava apenas começando. O palco verdadeiro ainda o aguardava. E nele, Senhor Abravanel se transformaria no homem que o Brasil conheceria como Silvio Santos. Mas o que ele não poderia prever era que em São Paulo enfrentaria não apenas novas oportunidades, mas também obstáculos que colocariam à prova toda a sua coragem, criatividade e perseverança. São Paulo se impunha diante de quem chegava pela primeira vez. A cidade parecia um gigante em movimento constante. Bondes lotados cruzavam as ruas, fábricas soltavam fumaça sem descanso, trabalhadores caminhavam apressados em todas as direções. Para o jovem senhor, a paisagem era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Acostumado ao ritmo do Rio, agora se via em uma metrópole que respirava pressa e competitividade. Os primeiros dias não foram fáceis. Com poucas economias no bolso, precisou encontrar logo um quarto modesto em uma pensão compartilhada com outros rapazes vindos do interior e de diferentes partes do país. O ambiente era barulhento, com cheiros misturados de comida simples e roupas lavadas às pressas. Mas aquele espaço, ainda que apertado, lhe oferecia um teto, uma cama e a chance de recomeçar. A rotina era dura. Logo cedo, o senhor percorria as ruas do centro em busca de oportunidades. Visitava rádios, batia em portas de agências, conversava com comerciantes. Em cada lugar, apresentava-se com entusiasmo, mas quase sempre recebia olhares desconfiados ou respostas evasivas. Não tinha sobrenome influente, não tinha diploma, não tinha padrinhos. Apenas sua voz, sua ousadia e a vontade de vencer. Numa dessas visitas, conseguiu falar com o responsável por testes de locução em uma rádio local. Animado, preparou-se como pôde. No estúdio, tentou mostrar sua habilidade, improvisando e soltando a voz com energia. O avaliador, um homem de meia idade de olhar severo, o interrompeu com frieza. Você tem entusiasmo, mas não é o que procuramos. Precisa de mais técnica, mais disciplina. Senhor saiu do prédio com o coração pesado. Não era a primeira recusa e, certamente, não seria a última. De volta às ruas, não podia se dar ao luxo de lamentar por muito tempo. A fome não esperava. Para se sustentar, voltou a vender produtos nas praças e nas portas de escritórios. Canetas, relógios baratos, capas de documentos, qualquer coisa que pudesse garantir algumas moedas. Transformava cada abordagem em uma pequena apresentação, arrancando sorrisos mesmo de clientes que não compravam nada. Muitos começavam a reconhecê-lo pela simpatia, chamando-o de o vendedor falante. Mas nem sempre
havia sorrisos. Algumas vezes enfrentava grosserias, insultos e até humilhações. Ouviu mais de uma vez que deveria procurar um trabalho de verdade, que sua insistência em tentar a sorte na rádio era perda de tempo. Essas palavras o feriam, mas também acendiam uma chama de desafio dentro dele. Era como se cada crítica fosse um lembrete de que precisava provar o contrário. Foi nessa época que conheceu Arlindo, um jovem que trabalhava como assistente em uma rádio pequena. Arlindo percebia a determinação de Senhor e, simpatizando com sua persistência, o convidava para tomar café em uma lanchonete simples perto da Estação da Luz. Ali, entre xícaras fumegantes e pães com manteiga, conversavam sobre o mundo da comunicação. Arlindo lhe contava histórias de bastidores, dos apresentadores que começavam modestos e acabavam conquistando multidões. Para Senhor, aquelas conversas eram como aulas valiosas. Certo dia, Arlindo lhe trouxe uma notícia. Haveria testes para animadores de auditório em um programa experimental. Não era nada grandioso, mas poderia ser uma porta. O coração de Senhor disparou. Preparou-se. Mentalmente ensaiou frases, treinou gestos diante do espelho rachado do quarto. Quando chegou o dia, vestiu sua melhor roupa, mesmo já um pouco gasta, e seguiu com a confiança de quem não tinha nada a perder. No palco improvisado, diante de uma pequena plateia, Senhor precisava mostrar que tinha energia para conduzir pessoas. Começou a interagir com os presentes, contou piadas, criou jogos improvisados, fez perguntas engraçadas. No início, o público parecia desconfiado, mas pouco a pouco os olhares se transformaram em risos. O teste não era perfeito, mas havia ali algo que chamava a atenção, a habilidade de se conectar. Apesar do bom desempenho, a vaga foi dada a outro candidato com mais experiência. Ainda assim, Senhor sentiu que estava no caminho certo. Se conseguira arrancar risadas de estranhos em uma sala pequena, poderia fazer o mesmo em palcos maiores. Precisava apenas de uma oportunidade real. As semanas seguintes foram marcadas por altos e baixos. Havia dias em que conseguia boas vendas nas ruas e terminava a noite com algum dinheiro no bolso. Havia outros em que voltava para a pensão praticamente de mãos vazias, tendo que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Muitas vezes dividia marmitas com colegas de quarto, rindo da própria situação para disfarçar a dureza. Foi em uma dessas noites que, sentado à beira da cama estreita, pensou em desistir. Perguntava-se se valia a pena continuar insistindo em um sonho que parecia inalcançável. Lembrou-se da mãe, que tantas vezes lhe dissera que ele tinha brilho nos olhos e que precisava acreditar em si mesmo. As palavras ecoaram na mente e o impediram de ceder ao desânimo. No fundo, sabia que desistir seria a maior derrota. Pouco tempo depois, o destino lhe apresentou uma nova reviravolta. Um conhecido o convidou para ajudar em um programa de calouros, não como apresentador, mas como organizador de plateia. O trabalho parecia pequeno, mas Senhor enxergou nele uma oportunidade de aprender. Aceitou de imediato. No auditório, sua função era animar o público antes de o programa começar, incentivar palmas, orientar os participantes. Ali, descobriu que tinha talento natural para contagiar pessoas. Seu jeito brincalhão conquistava os presentes e logo seu nome começou a circular entre os corredores da rádio. Alguns produtores comentavam: aquele rapaz tem futuro, só precisa de uma chance maior. Mas ainda havia muitos obstáculos. Os salários eram baixos, as despesas altas, e a vida em São Paulo continuava sendo uma luta diária. Além disso, enfrentava a desconfiança de colegas mais experientes que viam nele um concorrente em potencial. Alguns chegavam a boicotar suas ideias, temendo perder espaço. Era como se cada passo dado viesse acompanhado de uma nova barreira. Em meio a tudo isso, Senhor conheceu Dona Célia, dona de uma pequena lanchonete próxima ao estúdio. Mulher simples, mas de coração generoso, ela se afeiçoou ao rapaz e muitas vezes oferecia refeições fiadas. Um dia,
Você vai pagar. Eu sei que vai vencer, dizia ela com convicção. Essas palavras funcionavam como combustível em dias de cansaço extremo. Os desafios, no entanto, não se limitavam ao aspecto financeiro. Havia também o peso emocional. A distância da família pesava, especialmente nas noites frias em que a solidão parecia gritar. Muitas vezes, escrevia cartas para a mãe, escondendo as dificuldades para não preocupá-la. Nas linhas, falava sobre sonhos, sobre a certeza de que estava trilhando o caminho certo, mesmo que lento. Foi nesse cenário de incertezas que surgiu a possibilidade de um teste em uma rádio mais conhecida. Seria a chance de ouro, mas também um risco enorme. Uma nova recusa poderia abalar de vez sua confiança. Na noite anterior, mal conseguiu dormir. Repassava em pensamento cada palavra que diria, cada pausa, cada gesto. Na manhã seguinte, entrou no estúdio com as mãos suadas, mas o olhar firme. Diante do microfone, respirou fundo e começou a falar. Sua voz soou forte, vibrante, carregada de emoção. Contou histórias, improvisou comerciais, brincou com a equipe técnica. Quando terminou, havia um silêncio no ar. O avaliador, um homem experiente e acostumado a ver muitos candidatos, olhou para ele com expressão indecifrável. Apenas disse: "Você tem algo diferente. Precisa ser lapidado, mas tem potencial." A resposta não era uma aprovação definitiva, mas também não era Não, era uma porta entreaberta. Para o Senhor, isso significava tudo. Naquele dia, ao deixar o prédio, caminhou pelas ruas movimentadas com o coração acelerado. Sentia que estava mais perto de realizar o impossível, mas também sabia que os desafios não haviam terminado. Pelo contrário, estavam apenas começando. Enquanto observava a cidade ao entardecer, refletiu sobre sua jornada. Lembrou-se das canetas vendidas no Rio, das primeiras recusas, das noites de fome, dos amigos que acreditaram nele. E pensou no futuro, em como poderia transformar cada dificuldade em um degrau. O jovem senhor estava prestes a descobrir que, por trás da cortina de oportunidades, também havia armadilhas, rivalidades e escolhas difíceis que testariam não apenas seu talento, mas sua integridade. E, no fundo, uma pergunta permanecia sem resposta. Estaria ele preparado para enfrentar o preço do sucesso? O tempo parecia correr em um ritmo próprio para Senhor Abravanel. Em São Paulo, os dias se misturavam entre tentativas, recusas e pequenas vitórias. Cada manhã era um recomeço, cada noite um balanço de acertos e erros. Ele já não era mais o jovem inexperiente que chegara de ônibus carregando apenas sonhos. Agora era alguém calejado pelas dificuldades, mas que continuava acreditando em sua própria estrela. No entanto, por mais que acumulasse experiências e fosse reconhecido nos bastidores, ainda não havia conquistado um espaço definitivo. As rádios viviam um período de transição. A televisão começava a se tornar realidade no Brasil. E muitos profissionais temiam perder espaço para a nova mídia. Para Senhor, aquilo não era ameaça, era oportunidade. Ele percebia que, enquanto outros se apegavam ao que já existia, poderia preparar-se para o que estava por vir. O problema era simples e cruel. Como sobreviver até que essa oportunidade realmente chegasse? Os meses que se seguiram foram especialmente difíceis. O dinheiro rareava e mesmo os trabalhos pequenos estavam ficando escassos. O entusiasmo que sempre carregara começou a dar lugar à exaustão. Havia dias em que se perguntava se não seria melhor voltar ao Rio, tentar um emprego estável, garantir ao menos o sustento. Mas cada vez que pensava nisso, lembrava-se das noites em que ensaiava diante do espelho, das cartas escritas à mãe prometendo sucesso, das conversas com amigos que acreditavam nele. Desistir era uma palavra que ele não queria escrever em sua história. Foi nesse período que recebeu um convite inesperado. Um produtor, lembrando-se de sua energia como animador de plateia, chamou-o para trabalhar em um programa que estava em crise. A audiência caía, os patrocinadores ameaçavam retirar apoio e o apresentador oficial não conseguia mais arrancar o entusiasmo do público. A Ju
Tarefa de senhor seria simples: aquecer a plateia antes da gravação, criar um clima de alegria. Não seria exibido, mas teria a chance de mostrar mais uma vez seu talento. Na primeira noite, o auditório estava quase vazio, e os rostos das poucas pessoas presentes refletiam cansaço e desinteresse. Senhor respirou fundo e começou a falar. Contou histórias engraçadas, fez piadas, inventou competições improvisadas. Pouco a pouco, conseguiu arrancar risos. O público começou a bater palmas, a interagir. Quando o apresentador entrou em cena, encontrou um ambiente mais receptivo. O produtor observava tudo, atento, e percebeu que havia ali algo valioso. No entanto, a mudança não foi suficiente para salvar o programa. Poucas semanas depois, ele foi cancelado. Senhor voltou à estaca zero, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, sentira que poderia conduzir um auditório inteiro, que tinha a energia necessária para segurar uma plateia. Essa sensação o acompanhava como uma centelha que não se apagava. O golpe seguinte veio quando recebeu a notícia de que teria de deixar a pensão onde morava. O dono do imóvel aumentara o aluguel e ele não conseguia arcar com os novos valores. Mais uma vez, viu-se carregando suas poucas roupas em uma mala, gasta procurando abrigo em quartos ainda mais modestos. A solidão pesava. Em algumas noites adormecia ouvindo os ruídos da cidade, imaginando como seria o silêncio de um estúdio só seu, onde a plateia risse e aplaudisse ao seu comando. Foi durante essa fase que conheceu Manuel, um vendedor ambulante mais velho que percorria as ruas com uma mala de produtos variados. Tornaram-se amigos rapidamente. Manuel, com sua experiência de vida, servia como conselheiro. Você tem brilho, rapaz, mas precisa transformar esse brilho em algo que pague as contas, dizia com sinceridade. Certa vez, enquanto dividiam um café barato em um balcão, Manuel sugeriu: por que você não cria seu próprio jogo? Algo simples que possa vender em rádios ou feiras. Você tem talento para inventar coisas. A ideia ficou martelando na mente de Senhor. Nos dias seguintes, começou a rabiscar em cadernos velhos ideias para competições, brincadeiras, formas de envolver o público. Queria algo que fosse divertido, fácil de entender e que pudesse ser usado em programas. Depois de muito testar, chegou ao esboço de um jogo baseado em números e sorteios, algo que poderia ser vendido a rádios interessadas em aumentar a interação com ouvintes. Com o protótipo em mãos, começou a bater de porta em porta, tentando vender a ideia. Muitos riam, outros o dispensavam com indiferença. Mas em meio a tantas recusas, um gerente de rádio se interessou. Não comprou de imediato, mas deu a ele uma chance de apresentar a proposta em uma reunião. Naquela sala, diante de homens de terno e olhar desconfiado, Senhor expôs sua ideia com entusiasmo. Falou sobre como o jogo poderia atrair ouvintes, como manteria as pessoas ligadas ao programa, como despertaria curiosidade e expectativa. Os presentes se entreolharam, murmuraram comentários. O gerente pigarreou e disse: não é ruim, podemos testar. O coração de Senhor disparou. Não era uma venda definitiva, mas era o começo de algo. Se desse certo, poderia transformar sua situação. Os testes iniciais foram promissores. O público respondia bem, ligava para participar, comentava sobre a novidade. Senhor, mesmo nos bastidores, sentia que finalmente tinha criado algo com impacto real. No entanto, junto com o sucesso, vieram os primeiros sinais de ameaça. Alguns colegas começaram a olhar para ele com inveja, temendo que seu crescimento significasse a perda de espaço. Sussurros nos corredores falavam sobre um forasteiro metido a inovador. Certa noite, ao deixar a rádio, foi abordado por um desses colegas. O homem, com tom ríspido, disse: você devia saber seu lugar. Esse mundo não é para aventureiros, Senhor. Sorriu sem responder. Sabia que aquele era apenas o começo das resistências que enfrentaria. Com o tempo, o jogo se tornou popular e as rádios começaram a disputar sua versão. Finalmente, Senhor ganhava algum dinheiro suficiente para respirar, mas junto com o alívio
vinha uma nova inquietação. E se aquilo fosse apenas uma fase? E se em pouco tempo a moda passasse? Ele precisava pensar adiante, encontrar um caminho que garantisse não apenas sobrevivência, mas permanência. Foi nesse período de reflexão que recebeu um convite que mudaria tudo. Um empresário, impressionado com o sucesso do jogo, propôs que ele apresentasse um programa de auditório experimental. Não seria uma grande emissora, mas era a chance que ele esperava. Estar diante das câmeras, comandando um espetáculo de verdade. Na noite anterior à estreia, a ansiedade era insuportável. Ensaiava falas, imaginava situações, mas sabia que no palco tudo poderia sair diferente. Ao entrar no estúdio, viu a plateia formada por rostos curiosos, alguns desconfiados. Respirou fundo, abriu os braços e soltou a voz. Começou a brincar, a contar histórias, a lançar perguntas inesperadas. Aos poucos, o auditório foi se transformando. Risos surgiram, palmas ecoaram. O ambiente ganhou vida. Quando terminou a primeira gravação, estava exausto, mas sentia-se vivo como nunca. Tinha encontrado seu lugar, o palco. Era ali que sua energia se multiplicava, que sua voz ganhava sentido, que sua criatividade se tornava espetáculo. No entanto, o caminho ainda estava longe de ser seguro. O programa era experimental, podia ser cancelado a qualquer momento. Além disso, o ambiente da televisão era feroz, cheio de disputas e interesses ocultos. Senhor sabia que precisaria ser mais do que apenas carismático. Precisaria ser estratégico, resistente e, acima de tudo, inovador. Naquela noite, ao voltar para seu quarto simples, olhou pela janela para a cidade iluminada e sentiu algo diferente. Não era apenas esperança, era a certeza de que havia encontrado a chave que tanto buscava. Ainda não sabia como, mas tinha a convicção de que poderia transformar aquela oportunidade em algo grandioso. O menino que vendia canetas nas ruas do Rio agora estava diante do maior desafio de sua vida. Provar que podia não apenas entreter por alguns minutos, mas conquistar e manter a confiança de uma plateia inteira, semana após semana. E no fundo de sua alma uma pergunta ecoava: até onde estaria disposto a ir? Para transformar aquele lampejo de sucesso em um império duradouro, o estúdio ainda cheirava novidade. As luzes, os cabos, o burburinho das pessoas nos bastidores, tudo carregava a atenção de quem sabia estar diante de algo maior do que eles mesmos. Senhor Abravanel, agora mais maduro e calejado, sentia no peito o peso do momento. Seu programa experimental havia sobrevivido às primeiras semanas, atraindo atenção além do que a emissora esperava. Mas mais do que os números de audiência, havia um elemento invisível que estava se espalhando. A energia de alguém que falava diretamente com o povo. Tinudens. Início, os críticos não acreditavam. É apenas mais um animador, murmuravam alguns. Colunistas de rádio e televisão. Mas o público pensava diferente. Nas casas simples, famílias se reuniam ao redor do televisor ainda raro para assistir aquele homem que falava com naturalidade, que transformava o auditório em uma extensão da sala de estar de cada brasileiro. O segredo era simples e ao mesmo tempo genial. Senhor não falava para plateias abstratas. Falava para pessoas como se olhasse nos olhos de cada espectador. A partir desse ponto, sua trajetória começou a se consolidar. Vieram mais convites, mais programas, mais desafios. O palco, que antes era apenas um sonho distante, transformou-se em território conquistado. Mas como sempre acontecera em sua vida, nada veio sem luta. Cada contrato envolvia negociações duras, cada vitória despertava novos rivais. O mundo da televisão era competitivo e muitos não aceitavam ver um forasteiro, sem diploma e sem sobrenome de prestígio, alcançar tanto sucesso. Ainda assim, Silvio, como começava a ser chamado com mais frequência, não recuava. Sua estratégia era clara: inovar constantemente. Criava jogos, formatos, quadros que ninguém havia imaginado. Observava atentamente a
reação do público e ajustava os detalhes com precisão. Se algo não funcionava, não se lamentava, adaptava. Se algo agradava, explorava até o limite. Essa capacidade de ler as pessoas que desenvolvera ainda menino vendendo canetas nas ruas do Rio, agora era sua maior arma no palco. Os anos passavam e, junto com o reconhecimento, vinham também os frutos financeiros. Aos poucos conseguiu investir, abrir negócios paralelos, diversificar suas fontes de renda. Não queria depender apenas da boa vontade das emissoras. Sabia que, para ter liberdade criativa, precisava ter autonomia financeira. Essa visão o levaria no futuro a construir um império de comunicação. Mas naquele momento, o que mais o motivava não era o dinheiro em si, era a possibilidade de realizar, de criar, de oferecer às pessoas algo que as fizesse esquecer por algumas horas as dificuldades do dia a dia. Entre aplausos e contratos, não faltaram provações pessoais. Houve noites em que se perguntava se estava sacrificando demais de sua vida íntima em nome do trabalho. Houve momentos em que os problemas familiares batiam à porta com a mesma força das demandas profissionais. Mas Silvio aprendeu a equilibrar as dores com a alegria do palco. Descobriu que, mesmo diante das crises, o sorriso que oferecia ao público também era um remédio para si mesmo. O ápice de sua virada aconteceu quando decidiu assumir riscos maiores. Em vez de apenas apresentar, passou a produzir. Criou formatos ousados, investiu dinheiro próprio, acreditou em ideias que muitos julgavam inviáveis. E mais uma vez, o povo confirmou seu faro. Programas que pareciam simples demais tornavam-se febre nacional. A plateia, que no início desconfiava, agora disputava lugares para participar. Era o triunfo da intuição sobre o ceticismo. Ainda assim, a jornada não estava livre de sombras. A fama trazia também cobranças, invejas, críticas. Alguns jornais tentavam minimizar suas conquistas, classificando-o como popular demais, como se isso fosse um defeito. Mas ele sabia que a verdadeira consagração vinha das pessoas comuns, daquelas que ligavam a televisão ao fim de um dia cansativo e encontravam em sua voz um alívio. Esse vínculo era mais forte do que qualquer manchete. O sucesso consolidado não o afastou das origens. Pelo contrário, Silvio fazia questão de lembrar sempre que podia de onde viera. Contava histórias de sua infância, ria de seus primeiros trabalhos, mencionava os tempos de vendedor ambulante. Essa sinceridade o tornava ainda mais próximo do público. Não era uma estrela distante. Era alguém que mostrava, sem máscaras, que era possível transformar dificuldades em degraus para a vitória. Com o tempo, a televisão brasileira não pôde mais ser pensada sem sua presença. O nome Silvio Santos deixou de ser apenas o de um apresentador para se tornar sinônimo de comunicação popular. Sua figura, sempre sorridente, era associada a alegria, persistência e criatividade. Mas dentro dele havia também um homem reflexivo, consciente de que cada conquista tinha sido construída com suor e coragem. Em um de seus raros momentos de pausa, sentado em silêncio após uma gravação, Silvio olhou para o auditório vazio. As cadeiras ainda guardavam o eco das palmas, os refletores apagados lembravam o brilho que iluminara cada sorriso. Ali, sozinho, deixou que as lembranças o invadissem. Lembrou-se da mãe chorando em sua despedida no Rio, do pai desejando sorte, dos dias de fome, das noites em que quase desistiu. Lembrou-se de Manuel, o vendedor que lhe dera a ideia de criar um jogo, de Dona Célia, que fiava refeições acreditando em seu futuro. Cada rosto, cada gesto, cada sacrifício fazia parte daquela conquista. Perguntou-se então qual era o verdadeiro sentido de tudo aquilo. O dinheiro, a fama, os contratos? Ou seria algo mais profundo, como a capacidade de inspirar outras pessoas a acreditar em si mesmas? A resposta veio em forma de lembrança, o brilho nos olhos da plateia quando se divertia, a alegria simples de quem, por algumas horas, esquecia as dificuldades. Esse era o verdadeiro tesouro. Os anos seguintes trariam ainda mais
desafios, expansões e conquistas. Mas naquele instante, sentado no silêncio do auditório, Silvio compreendeu que sua maior vitória não estava apenas em estar no palco, mas em ter se recusado a desistir quando tudo parecia perdido. Sua vida era a prova de que a persistência pode transformar fracassos em oportunidades e que a coragem de ousar é o que distingue os que sonham dos que realizam. Assim, o menino que partira do Rio com uma mala simples e o coração cheio de esperança transformou-se no homem que reinventou a forma de se comunicar com o Brasil. Sua jornada era ao mesmo tempo pessoal e coletiva, um exemplo de que mesmo nas maiores adversidades sempre há espaço para uma virada inesperada, desde que haja fé, trabalho e a disposição de continuar. Naquela noite, ao deixar o estúdio e caminhar pelas ruas de São Paulo, agora iluminadas por letreiros que anunciavam seu nome, Silvio ergueu os olhos para o céu. Não precisava dizer nada. O silêncio carregava em si todas as respostas. A jornada estava longe de terminar, mas já havia se transformado em uma história que ecoaria por gerações. E em meio a reflexões, percebeu que sua verdadeira conquista não estava apenas na televisão ou nos negócios, mas em ter se mantido fiel à sua essência, o homem que desde menino acreditava no poder do sorriso e da esperança. A vida de Silvio Santos nos mostra que os maiores palcos não são feitos apenas de luzes e aplausos, mas de coragem para enfrentar cada recusa, cada porta fechada, cada noite de incerteza. O menino que começou vendendo nas ruas e quase desistiu diante das dificuldades, transformou sua persistência em uma marca eterna. Sua trajetória não fala apenas de televisão ou negócios. Fala de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Fala de cair e levantar, de sorrir mesmo nos dias mais sombrios, de transformar cada desafio em oportunidade. E é por isso que sua história emociona e inspira, porque revela que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode construir algo grandioso quando une fé, trabalho e resiliência. Se esta história te emocionou, inscreva-se e compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas.